Bom, pessoal, vamos conversar hoje então sobre semiologia, tá? Uma matéria, um assunto também bacana, que eu também gosto bastante, né? Acho que desde, igual todo mundo aí, desde o segundo ano de faculdade, né? A gente está aí aprendendo a examinar e fazer diagnóstico, né? Com os nossos órgãos do sentido, né? Acho que é o mais bacana, a gente treinar os nossos ouvidos, visão, tato, né? Para a gente fazer os diagnósticos, né? Então, algumas coisas básicas, né? Esse slide eu achei interessante. Esse senhor, né, esse é o Dr. Harvey, né? Ele é um cardiologista, foi, né, um cardiologista pediátrico, tá? Que inclusive o manequim, né, de ausculta que tem no laboratório de habilidades, ele leva o nome de Harvey, né? Foi desenvolvido na época por ele. Eu achei interessante ter um editorial sobre a vida dele, né? E é interessante que ele fala uma coisa muito interessante, que ele é uma espécie em extinção. O que seria uma espécie em extinção? Um cardiologista clínico capaz de extrair, né, da história cardíaca, né, com um pouco esforço, né, com isso obter informação detalhada, acurada e crítica, né, no exame físico à beira do leito. Tá? Especialmente, ele focou muito, né, na ausculta cardíaca. Então, a gente não pode achar isso ser uma espécie em extinção, né? Eu acho que é o diagnóstico à beira do leito, UTI, emergências, país de poucos recursos, né? A gente deve... Semiologia acho que é uma coisa fundamental, né, para o diagnóstico clínico. Esse esquema, né, é interessante, a abordagem dos 5 dedos, né, para o diagnóstico clínico. Aqui desse lado, do lado esquerdo da tela, história e exame físico, né? Os pilares, né? Veja que são os 2 dedos. Por que polegar e indicador, né? São basicamente os dedos mais importantes, né? Os que fazem a pinça, né? A gente faz muita coisa com esses 2 dedos, né? Se a gente perder o polegar, a gente não consegue segurar praticamente, fica muito difícil, né? A posição dos dedos. Depois, exames complementares, né? Na época era eletro, raio-x e exame de laboratório, né? Hoje a cardiologia, a gente acrescentaria aqui, teria que ter um 6º dedo, né, que é a ecocardiografia, né? A ecocardiografia vem junto, né? Eletro, eco e raio-x, né? E da mão de cá, os 5 dedos são do exame físico. Então, exame físico, aparência, né? Aparência geral, pulso venoso, pulso arterial, os movimentos precordiais e a ausculta. Então, basicamente, né, é isso que a gente vai, na semiologia, e os próximos slides a gente vai ter nas coisas disso daqui. Pouquinho de história, bastante de exame físico, né? E essas características aqui, esses itens do exame físico. História só tem esse slide, eu acho que história, né? Sem dúvida nenhuma, é importante conversar, ouvir. É um slide só, mas porque eu me ative mais, né? Em sinais, sintomas, alguns videozinhos, me ative um pouco no básico da ausculta, né? Mas a história, sem história fica difícil, né? Vale para a cardiologia geral, mas lógico que eu vou dar mais enfoque na parte pediátrica, né? Então, na história clínica pediátrica, a história pré-natal é importante, né? Como é que foi a gestação, infecções durante a gestação, medicamentos durante a gestação, tá? A história pós-natal e atual, né? É uma coisa importante em bebês, quando a gente entende eles, qual foi a idade gestacional que a criança nasceu, com quantas semanas ele nasceu. Um bebê de 30 semanas é um prematuro com peso de 1 quilo e pouco, né? Um de 36 semanas, 38 semanas, a termo 39, já é um outro recém-nascido, né? Idade estacional, peso de nascimento, tá? E história familiar, né? Sempre em toda história importante, a gente tem nas cardiodoenças genéticas, né? Muita coisa familiar, as cardiomiopatias, miocardiopatia, muita coisa, heranças familiares, né? A gente vê até no Covid, né, algum traço familiar, a gente vê que tem famílias que a família toda vai parar no interna, UTI, né? E tem pessoas que moram juntos e um só fica com infecção, né? Então, o sistema imunológico também tem, né, o seu fator genético, né, e familiar. Então, aqui. Eu tenho alguns vídeos bem pediátricos, né, que vocês vão ver aqui, esse que nesse menininho aqui, é do Open Pediatrics, tá? É um site aberto, tem muita coisa, é livre, tá? É muita coisa de ensino, tá? É um site que vale a pena vocês entrarem.
Essa é uma aulinha, para vocês terem ideia, para enfermagem, tá? De semiologia cardíaca para enfermagem, mas tem umas coisas animações bem bacanas. E ele tem tudo, tá? Tem, por exemplo, traqueostomia, tem em geral, não é só cardiologia. Como é que você faz traqueostomia, drenagem de tórax? É bem bacana esse Open Pediatrics, tá? Então, sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Aqui é um detalhe importante em criança, tá? 4 membros. Esse bebezinho aqui do lado tem aparelhinho, né, no membro superior, tá? E aqui está nos 4 membros, direito, esquerdo e superior e inferior. Por quê? A coarctação de aorta, né, uma cardiopatia congênita, né, que é uma obstrução da aorta logo após a origem da subclave esquerda, então no início da aorta descendente, a gente vai ter uma pressão alta nos membros superiores e uma pressão baixa nos membros inferiores, ou até mesmo ausência de pressão, com ausência de pulso nos membros inferiores, nos quadros mais graves, né? Então, uma diferença de pressão medida com um aparelho, né, não invasivo mesmo, oscilométrico, auscultatório em bebezinho é mais difícil, né? Maior do que 20 milímetros de mercúrio, a gente já pode praticamente fazer um diagnóstico de coarctação de aorta só com um sinal vital, tá? E coisa mais moderna até de sinais vitais, para você verem como isso é importante, a gente até discutiu recentemente na nossa equipe, o Hospital de Base, o Hospital da Criança tem feito isso, a gente até atualizou agora, é um sistema de alerta precoce pediátrico, usando sinais vitais, gente. O que é isso daqui? Essa é uma tabela, a gente vai tentar pôr no MV também, ficar colorido dessa forma, tá? Isso é controle de enfermagem, tá? De sinais vitais. A gente tem, como criança, cada faixa etária tem os seus valores normais de frequência, respiração. Então, essa para criança de 1 ano a 5 anos. A gente tem branquinho aqui, seria a faixa do normal. É um score, tá? Tá no branquinho, aqui tá a tabela, 0 pontos. No amarelo é uma alteração discreta, tanto para mais quanto para menos, tá? Ganha 1 ponto. No alaranjadinho, 2 pontos. E numa corzinha mais rosa aqui, serão 4 pontos, está muito longe. Então, isso tem para frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, sistólica e diastólica, saturação de oxigênio, tá? Aqui ele divide em 3 faixas, tá? Abaixo de 90, de 91, 94 e acima de 95, normal. Acima de 95, normal. Uma alteração discreta, 91, 94, mas alteração mais importante abaixo de 90. Se está oxigênio suplementar, tá? Se está em ar ambiente, é 0, que seria o normal, room air, né, em inglês. Se tem um suplemento de oxigênio até 4 litros por minuto, veja que essa criança lá no final, lá depois das 16 horas, ela precisou de um suplemento de 4 litros por minuto, e depois das 17 horas já isso já foi aumentado para 10 litros por minuto, tá? O enchimento capilar é um sinal interessante de perfusão, bem facinho de fazer, prático, não tem um slide à frente que a gente vai falar dele. E aqui é a somatória desses slides, tá? O enchimento capilar está abaixo de 3 segundos ou acima de 3 segundos. Veja que essa criança, ó, nitidamente no controle, então, a partir aqui, ó, das 12 horas, 13 horas, ó, a frequência cardíaca aumentou muito, às 15 horas estava muito alta, respiratória muito alta, ela começou a precisar de oxigênio 1, 2 horas depois. Então, a enfermagem já tem um sistema de alerta, de acordo com quantos pontos aqui você faz mais cuidados, você chama o médico, tem bips, aquelas coisas todas. Então, sinais vitais é muito importante, tá? Aqui, ó. Aqui é um vídeo que a gente fez bem amador essa semana, tá? Uma das enfermeiras da nossa UTI, tá? Tem aí da Fran, que acho que é quem a gente vai testar o enchimento capilar, e a Marcela também ajudou no nosso timer aqui para a gente ver o que dá 3 segundos, que seria o limite. Eu vou fazer correr, a gente aperta por 5 segundos, tá? Geralmente o indicador fica branco, e isso tem que encher, o normal é até 2 segundos. Eu vou repetir, que você vê que 3 segundos é um negócio bem rapidinho, tá? A hora que a gente solta, a gente libera ali o timer, né? Ó, fica até um delayzinho, né? Mas normal isso daqui. Então esse é um enchimento normal, tá? Da palidez para ele ficar vermelhinho de novo. Normal 2 segundos, alterado acima de 3 segundos. E aquela história entre 2 e 3 seria até um borderline. É lógico que isso é uma coisa bem simples para a gente ver perfusão periférica, tá? Um sinal de choque, tá? Nós vamos falar de choque mais para frente. Então, acima de 3 segundos,
perfusão está ruim, choque hipovolêmico, está desidratado, choque cardiogênico, tem os tipos de choque, depois a gente é outro assunto. Tem coisas que interferem nisso, tá? Temperatura da sala, tá? Luminosidade, né? Mas é uma coisa básica e que vale a pena. Bom, então vamos lá para o exame físico. Ó. Exame físico de coração, precórdio, a gente tem a tradicional inspeção, palpação e ausculta. A percussão não faz parte, tá, da rotina do exame do precórdio, tá? A gente não vai tirar muitas informações, né, nenhuma com a percussão, tá? Inspeção, então, olhando, a gente vai olhar para o tórax do bebê, da criança, ver se ele tem abaulamentos ou retrações. Tá? Cicatrizes, então, se fez cirurgia, tá? Quando vai para uma segunda cirurgia, o cirurgião sempre pergunta por onde foi o acesso da primeira cirurgia. A maioria das cirurgias cardíacas são por esternotomia mediana, então tem uma cicatriz cirúrgica aqui na frente do externo, uma esternotomia mediana, né? Existem algumas cardiopatias, a coarctação de aorta, por exemplo, que eu citei, é por toractomia lateral esquerda, né? Então é sempre importante falar, tem uma cicatriz cirúrgica em tórax lateral esquerdo, mediana, né? Ictus cortes. Ictus a gente vai falar um pouquinho separado disso. Isso é uma coisa muito importante em semiologia. Vocês têm que treinar, procurar o ictus cortes. Ele pode ser visível, então, na inspeção, e ele pode ser palpável. Ele está lá, ele se repete na palpação. É o batimento de ponta. Tá? A ponta do coração, quem faz a ponta é o ventrículo esquerdo de um coração normal. E ele dá muita informação para a gente. Tá? Pulsações precordiais, epigástricas ou fúrculas, tá? Então, se a gente também olhar, ver que está pulsando alguma coisa, ou nos espaços intercostais, ou epigástrica, ou na fúrcula, o que vai crescer aqui que a gente vai ver pulsar? É o arco aórtico. Então, as grandes dilatações de aorta, né, vão aparecer aqui atrás do manubro external, né? Palpação. Como a gente põe bulhas cardíacas. Em bebês, é fácil a gente, colocando a palma da mão na frente do precórdio, sentir as bulhas, a primeira bulha e a segunda bulha, tá? Tórax fino, né? Uma transmissão maior do som do batimento das válvulas. Alô? Tudo bem? Tá, posso continuar? O ictus cordis, igual eu falei, ele é palpável. Onde que é normal a gente palpar um ictus cordis, tá? Quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, tá? Em lactentes pode ser no espaço acima, no quarto espaço intercostal, porque o bebê tem o coração um pouquinho mais horizontalizado, depois que vai crescendo fica um pouco mais verticalizado, né? E no adulto, no máximo, menos de 2 polpas digitais, né? Então, praticamente só um dedo, assim, da gente que no ictus normal, então quinto espaço intercostal, hemiclavicular. Frêmito, a gente vai palpar frêmito. O que é o frêmito? O frêmito é uma vibração, tá? De um sopro muito intenso. O frêmito é a sensação vibratória de um sopro. Isso é muito importante para a gente graduar os sopros, né? A gente gradua os sopros na nossa instituição de 1 a 6 cruzes, né? Um sopro que tem frêmito, a gente vai ver mais para frente, ele já vai ser 4, 5 ou 6 cruzes. O sopro de 1, 2 ou 3 cruzes não tem frêmito, tá? E a gente viu as pulsações, a gente pode palpar essas pulsações, tá? Ou na ausculta. A ausculta, o que a gente ouve, então, quando a gente põe o esteto lá no coração, no precórdio? As bulhas cardíacas, os ruídos acessórios, tem os cliques e os estalidos, os sopros, tá? E a gente pode ter atrito pericárdico. Bom, esse é o resumo, né? Um pouquinho de mais importante de cada coisa, de palpação de pulsos periféricos, tá? Então, palpação, pulsos arteriais periféricos. Tem todas as artérias, né, que a gente vai poder palpar, né? Radial, ulnar, braquial, axilar, pediosa, tibial posterior, poplite, as femorais, né? Carotídeo, um importante pulso para se palpar. Né, a gente sempre recorda para a gente em idoso, não palpar os dois ao mesmo tempo, cuidado em apertar pulso carotídeo, porque a gente faz uma resposta vagal, né, a gente tem o gânglio vagal aqui, né, junto da bifurcação carotídea, então a massagem carotídea você estimula o nervo vago, você vai fazer bradicardia, em idoso isso é complicado, pode dar problema, tá? Então cuidado na palpação de carótida de idoso.
Mas uma coisa importante que esse slide chama a atenção, tá? À medida que a gente vai palpando o pulso, a aorta a gente não palpa, lógico, mas tem um catéter nesse paciente aqui, tem a pressão sistólica e a diastólica, e da sistólica e a diastólica, dá para a gente calcular a média, né? Na aorta, na artéria femoral, e vai lá na pediosa. O que aconteceu de diferente? A pressão sistólica, à medida que você vai ficando mais longe, mais periférico, mais distal, ela vai aumentando. Existe então uma amplificação da pressão sistólica apenas, tá? À medida que você mede a pressão mais distal. Existem algumas importâncias clínicas nisso, importantes, tá? Imagina então se você tem lá na UTI, o nosso paciente de UTI está com uma pressão baixa, a gente está com uma PAI, que é uma pressão não invasiva, foi colocado um catéter na artéria radial, que é uma rotina de cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, tá? Foi jogar uma pressão invasiva, né? Então, com um catéter na artéria radial. Você vai ter uma pressão sistólica, se você tiver, vamos pôr, o paciente está hipotensão, é um bebê, está com 50, na horta vai estar menos, na horta vai estar 30. Então, a gente está lembrar disso, tá? E quando a gente põe droga vasoativa, isso também fica mais evidente ainda, porque as drogas vasoativas elas fazem vasoconstrição periférica, vai aumentar a sistólica e às vezes não aumentou da aorta. Tá? Então a gente precisa sempre pensar nisso, que a pressão central, a aorta está até mais baixa do que a gente está medindo na periferia. Tá? O pulso venoso em pediatria a gente avalia muito pouco a jugular, tá? Mas nos adultos é uma coisa bem importante, tá? A turgência jugular, que deve ser avaliada com o paciente em decúbito dorsal, mas com um ângulo de 45 graus, tá? A gente tem uma ideia muito boa da pressão venosa central, olhando onde está essa altura da coluna de sangue, né, na jugular externa, tá? A que a gente vê a jugular externa. Ela tem os detalhes de que ela é mais tortuosa, ela tem algumas válvulas, né? Então isso às vezes são as coisas que podem dar alterada nessa estimativa de pressão. Mas a jugular interna, ela está por trás do músculo esternocleidomastoideu, né? A jugular interna ela é usada para a passagem de catéter venoso central por punção, né? Se a gente colocar um catéter numa veia central, né, uma jugular interna, na cava superior, a gente vai ter a curva venosa, tá? Essa curva venosa, ela é de catéteres centrais, tá? Em veias centrais, na cava superior, por exemplo. Então, a gente tem uma onda A, que é concomitante à contração atrial, tá? Então, vai ter um aumento da pressão venosa central durante a contração atrial. Tem um entalhezinho aqui, C. Depois, a gente tem um descenso na sístole, que é o X, que é... Veja bem, aqui os eventos cardíacos, a gente fala pensando no ventrículo, tá? Então, tem a diástole ventricular, a sístole ventricular. A contração atrial é no final da diástole ventricular. E durante a sístole ventricular, o átrio se relaxa. O descenso X corresponde à diminuição da pressão venosa central durante o relaxamento atrial. Tá? Aí essa pressão venosa vai se aumentando, tá? Porque a válvula tricúspide ela está fechada, né? Quando iniciou a sístole, fechou a tricúspide, então o átrio está enchendo a tricúspide fechada, essa pressão na venosa central vai aumentando, tá? Isso vai dar a onda, então, V, que é esse átrio supertenso, cheio, com a tricúspide ainda fechada. A hora que a tricúspide abre, que vai iniciar a diástole, você tem o descenso Y. Então, e depois, no final da diástole, vai ter a contração atrial e isso volta de novo. Então, o fluxo venoso, né, vocês que estão ainda segundo ano, terceiro ano, que vão talvez estudando o pulso venoso, vão ter avaliações disso. A gente tem duas ondas, então positivas, que é a onda A, que corresponde à contração atrial, e a onda V, que corresponde ao átrio cheio ainda com a tricúspide aberta, e dois descensos. O sistólico, que é a onda X, que é durante o relaxamento atrial, e o diastólico, que é a onda Y, que corresponde ao esvaziamento atrial logo após a abertura da tricúspide. Tá? Ictus cordis, igual eu falei, eu gosto muito de ictus cordis. Se eu fosse fazer questão de provas para vocês, com certeza ia ter uma questão de ictus, tá? Nas minhas questões sempre tem. Esse é o ictus normal, tá? Então, num adulto, no quinto espaço intercostal, lembrar de contar espaço intercostal, né? O ângulo de Louis, né? Entre então o corpo do externo e o manúbrio, marca aqui está o segundo espaço intercostal, e você vai contando, terceiro, quarto, quinto, linha hemiclavicular.
aqui vai estar o ictus normal, que é a ponta do ventrículo esquerdo. Quando a gente vê uma impulsão nessa região e põe o dedo e sente essa impulsão, o que a gente está sentindo? O início da contração ventricular, no caso a ponta do ventrículo esquerdo, na fase de contração isovolumétrica. A gente vai ver isso no ciclo cardíaco depois, mas isso é o marco do início da sístole. Quando a gente está tentando saber se um sopro é sistólico ou diastólico, a gente palpando isso, facilmente a gente vai saber se ele é sistólico, porque seria concomitante ao ictus ou logo depois, tá? A gente palpa para saber que fase do ciclo que a gente está, as carótidas, que também correspondem quase né, à impulsação da aorta, né, está bem próximo, tá? Ou o ictus cordis é imediato, é o batimento da ponta do coração, contração isovolumétrica, tá? E a aorta vai ser na fase já de ejeção. A gente vai ver no ciclo cardíaco. Mas são os marcos que a gente tem do exame físico, palpatórios, tá? Pode ser visível também, mas palpando fica bem mais fácil. Para a gente ver o que é primeira bulha, o que é segunda bulha, se o sopro que a gente está ouvindo, ou o estalido que a gente está ouvindo, é na sístole ou na diástole. Se for concomitante ao pulso carotídeo, ou logo depois do ictus cordis, ele é sistólico. Se a gente só se basear no tum-tá, em criança, a gente vai ter um problema, porque a frequência cardíaca de um bebê é 100, 120, 140 do recém-nascido. Se estiver chorando, aí fica difícil, vai ficar tum-tá, 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 tudo muito parecido e muito difícil, tá? Na pessoa mais bradicárdica, no adulto, como o timbre das bulhas são diferentes, a gente pode saber, se o som está entre o tum e o tá, ele é sistólico, mas eu gosto muito de fazer palpatório junto para a gente ter certeza disso, tá? Quando a gente tem uma hipertrofia do VE, vamos aqui para baixo, um paciente com estenose valvar aórtica ou com uma hipertensão arterial sistêmica importante, esse VE vai se hipertrofiar, uma resposta à sobrecarga de pressão. Você vai ter um ictus, ele não aumenta muito de tamanho, porque o VE não dilata na fase inicial, ele só se hipertrofia, é uma hipertrofia concêntrica. Então você vai ter um aumento da intensidade do ictus. Então você vai ver que pondo o dedo aqui, ele vai te empurrar mais forte. Aumento da intensidade do ictus é a hipertrofia do VE. Agora, um VE dilatado, você vai ter um aumento da extensão desse ictus. Onde você vê e onde você sente ele. Vai ser mais de 2 polpas digitais, vai passar um espaço intercostal para cima ou para baixo. Isso é um ventrículo esquerdo dilatado. Um ictus mais difuso, tá? Em uma área maior. Agora, se você vê uma palpação, você palpa ou vê, né, um batimento, né, uma propulsão na borda external esquerda, aqui é ventrículo direito, que está hipertrofiado. Hipertrofiado e dilatado, se estiver tão grande assim. Tá? Tetralogia de Fallot, uma comunicação interlateral, né, com muita repercussão hemodinâmica, tá? São as doenças que, né, cardiopatias conjuntam hipertrofia de ventrículo direito e dilatação do ventrículo direito. Tá bom? Vamos para a ausculta, então. Qual a posição que a gente vai auscultar um paciente, né? Criança e adulto aqui é a mesma coisa. O decúbito dorsal é tradicional. Sentado também é uma boa posição. Tá? A gente tem, por exemplo, o sopro da insuficiência aórtica, ele vai aumentar sentado por causa da gravidade, né? O sangue foi para a aorta, mas volta para o coração na diástole. Sentado ele vai voltar mais ainda do que deitado. Tá? E isso daqui, essa posição em pé, com o tórax inclinado para frente, é exatamente para aumentar, intensificar mais os sopros diastólicos da insuficiência aórtica, que eles são sopros mais intensidade, mais baixa, menos cruzes, né? Quando as bulhas são muito hipofonéticas, também é uma posição que vai ajudar. O decúbito lateral esquerdo, ele é bom para a gente intensificar as auscultas do lado da mitral, tá? Então, quando tem estenose mitral, que é um soprinho diastólico, um UFLAR, que é um som bem grave, baixo, o decúbito lateral esquerdo ajuda a intensificar. Tá? Esse slide é para chamar a atenção, só para mostrar para vocês onde são os focos ou áreas de auscultas. Tá? Eles não correspondem exatamente à projeção do anel valvar, da válvula. Tá? Então, nesse coração aqui, a gente tem, olha onde está o anel valvar aórtico, a válvula aórtica, e o foco aórtico é na borda external direita alta. O mais próximo é o tricúspide, tá? A área tricúspide é na borda external esquerda alta e o anel válvula tricúspide está bem mais próximo aqui.
Veja o anel mitral, onde ele está, topografia anatômica, e a área mitral. A área mitral é praticamente no ictus cordis, tá? Lá na ponta do coração. A área tricúspide, tá? E a projeção de tricúspide. O tricúspide está atrás do externo, né? O externo, o osso, não é um bom meio para propagação de som, né? Nem o ar, por isso que o pulmão atrapalha, né? E o osso também não é um bom meio, né? Então, essas são os focos ou áreas de auscultas tradicionais, os 4. A gente fala do foco aórtico acessório, que seria meio caminho entre o tricuspídeo e o pulmonar, tá? Mas é uma área onde a gente vai ver um outro slide mais frente que vai ter umas áreas com as irradiações dos sopros, tá? Tá aqui, ó. No próprio manual do manequim do Harvey tem essa imagem, porque corresponde. Esse manequim é muito bom, tá? Ele tem ictus, ele tem os batimentos, ele tem hipertrofia de ventrículo direito, impulsações no precórdio, tá? Ele tem pulso venoso, ele tem pulso carotídeo, tá? Ele tem toda uma semiologia cardíaca praticamente completa. Então a gente tem a área mitral, tá? A área de radiação do sopro de insuficiência mitral indo mais para a axila, a área tricúspide, tá? A área pulmonar, a área de radiação do sopro da estenose pulmonar mais alta, a área aórtica, a área de radiação da estenose aórtica mais alta e a área da ausculta de carótida. A gente pode ter estenose de carótidas com sopros carotídeos, né? Principalmente nos idosos, tá? Em criança, a gente tem mais coisa ainda. Veja que a cardiologia pediátrica, vocês podem ver, se tiver alguns cardiologistas adultos aqui comigo, não me critiquem, mas é mais difícil cardiologia pediátrica do que cardiologia adulta. A gente tem mais áreas para se auscultar. Então, nesse esquema, a gente tem aqui ó, a área aórtica, até com a área de radiação de estenose aórtica, a área pulmonar com a área de radiação pulmonar. Tá? As tradicionais, vamos falar primeiro. Na área tricuspídea, onde a gente vai ouvir o sopro da comunicação interventricular, no foco tricúspide, tá? Ou de lesões de estenose subaórtica. A área mitral não está representada aqui, porque aqui seria só já está uma correlação com as coisas. Mas a gente tem em pediatria, em cardiopatia congênita, a área onde a gente ouve os sopros da persistência do canal arterial, que é numa região abaixo da subclávia esquerda do osso, tá? Aqui que a gente põe o esteto, então seria no tórax esquerdo alto, abaixo da subclávia, a gente vai ouvir os sopros contínuos da persistência do canal arterial. Tá? A gente tem a área de ouvir um sopro inocente comum, que é o venoso, que é uma área aqui supraclavicular. Tá? O venoso ele é muito audível com a criança sentada, por causa de gravidade do sangue voltando pelas veias cavas. É um sopro contínuo, mais baixinho. Se você comprimir a jugular, ou se você deitar a criança, você para de ouvir o venoso. Tá? É o único sopro contínuo inocente. A gente vai falar de sopro inocente mais para frente, é o venoso. Mas em criança, a gente também tem que ouvir o tórax, tá? O tórax lateral, ó, por causa das estenoses de ramos pulmonares, estenoses pulmonares periféricas, tá? Tanto à direita quanto à esquerda. E o dorso também a gente tem que ouvir, tá? Tanto mais lateral para as estenoses de ramos, quanto mais central para as artérias colaterais sistêmico-pulmonares. Quem está da cardiologia pediátrica aqui vai entender, já saber do que eu estou falando, são as mápicas, né, do inglês. A gente tem as cardiopatias congênitas de obstrução de fluxo pulmonar, onde a criança é muito cianótica, muito pouco sangue no pulmão. Essas crianças podem desenvolver, congenitamente elas já têm, artérias que saem da aorta e vão nutrir o pulmão. São artérias colaterais sistêmico-pulmonares. Então, são sopros contínuos audíveis no dorso da criança. Então, toda criança muito cianótica, a gente precisa ouvir o dorso, tá? E essa é a área da irradiação do sopro de insuficiência mitral. Vai lá para baixo da axila e pode chegar até no dorso, tá bom? E criança, ó, também é interessante colocar o esteto no crânio, tá? Os sopros cranianos são de malformações arteriovenosas, ok? Criança tem fontanela, né? Então tem ausculta, dá para ouvir. Veja que a semiologia da cardiopediatria, o residente da cardiopediatria sofre mais do que o residente da cardiologia geral. O básico, então, quando a gente for, vocês estão, né, o pessoal mais de segundo, terceiro ano que está começando a anamnese, descrever exame clínico. Essa daqui seria uma descrição, sim, os itens para serem descritos na ausculta cardíaca. Primeiro, quanto ao ritmo.
se o ritmo é regular ou irregular. Depois, quanto às bulhas, tá? Presença de as duas bulhas normais, tradicionais, primeira bulha e segunda bulha. Seria a descrição aí varia, né, do serviço, ritmo duplo, regular, ou então bulhas rítmicas, normofonéticas, já colocando a fonese de lado, tá? E as bulhas acessórias, terceira bulha e quarta bulha, a gente vai falar delas nos slides da frente. Intensidade das bulhas, tá? Se é normofonético, hiper ou hipofonético. Aqui vai muito da nossa experiência de auscultação, de auscultatória, tá? Então, vocês que estão começando, é muito, por isso que eu sempre falo, pessoal, não tem hoje nenhum paciente doente, assim, com alteração para a gente ouvir. Ou vamos aprender, escuta o normal. Se a gente souber certinho o que é o normal, quando entrar na nossa frente um anormal, tá alguma coisa estranha. A gente pode até não saber o que é, mas se a gente tiver bem gravado o que é normofonese, né? Quando tiver uma segunda bulha hiperfonética da hipertensão pulmonar, igual a gente ouviu hoje, um ambulatório de hipertensão pulmonar, a gente vai ver, tem hiperfonese da segunda bulha, tá? Hipofonese. Uma dificuldade que a gente tem nos adultos, que né, na faculdade a gente começa a semiologia aqui em Rio Preto, né, nas crianças, então tem aquela fonese boa das crianças, a intensidade do som, tórax fininho, né, aí o pessoal vai para os adultos, a gente vê as descrições, né, quando eu participava dos cursos de semiologia dos grupos, toda a descrição tinha lá, bulhas hipofonéticas. O tórax do adulto é maior, né, pulmão na frente, diâmetro anteposterior maior, aí vai entrar os bronquíticos, né? A fonese é menor mesmo. Na criança tem uma fonese maior, mas é uma normofonético para a criança e tem os normofonéticos adultos, aí a experiência, tá? Aí a gente vai, se houver sopros, nós vamos descrevê-los, né? O sopro tem várias características, a gente vai descrever mais para frente. Os ruídos acessórios, a gente falou, estalidos ou cliques, tá? Não tem muita diferença entre estalido e clique. Tem geralmente o clique de prolapso mitral, tá? E os estalidos são os estalidos de abertura da válvula mitral e aórtica. Ou tricúspide pulmonar, mas é mais comum da mitral e da aórtica das esquerdas, né? E aqui está faltando o atrito como ruído acessório nessa tabela. Preciso acrescentar aqui. Ó, tá um pouquinho baixo, o tum tá aqui. Quem tiver com um lugar mais barulhento também, talvez não ouçam, tá? Tum tá, nossas bulhas normais, B1 e B2, tá? Eu gostava muito desse site, é o Blaufus. Infelizmente o Blaufus usa Flash, e o Flash ele parou, né? Foi cancelado no final do ano passado. Precisa pegar browsers, né? Navegadores especiais que abrem Flash, tá? Existe, tá? Para o Mac ainda não, mas é uma pena porque além dele ter esse muito legal que eu vou parar aqui para a gente ver quadro a quadro, para a gente estudar o ciclo cardíaco aqui, ele tinha essa possibilidade e ele tem uma valvulopatia, ele tem todas as valvulopatias com esteto, com tudo, tá? Com os focos diferentes. Então, era muito bacana. Quem puder ter acesso, conseguir acesso ao blaufus.org, é interessante, tá? Vamos lá. Ciclo cardíaco. Aqui até do Dr. Moacir, tá? A primeira bulha, tum. Vamos ver aqui, vamos já. Aqui é fonocardiograma. Opa. Cadê a minha flechinha aqui? Aqui. Preciso da flechinha para ver quando eu... Vamos dar uma pausa. Opa. Depois que a gente põe no modo de apresentação, fica mais chatinho. Vamos lá. Ó, vamos parar aqui no B1, primeira bulha. O que está acontecendo? Veja aqui, ó, a gente tem fonocardiograma, que é o nosso som, tá? Como se fosse o nosso esteto. A gente tem aqui curva venosa, então de átrio direito, que é a pressão venosa central, aquelas ondinhas que a gente já comentou. Tá? A gente tem a curva do ventrículo esquerdo e a curva da aorta. Tá? As curvas de pressão, então. Primeira bulha, tum, o que aconteceu aqui no desenho? Fechou válvula mitral. Acontece simultâneo lado esquerdo e lado direito. Aqui embaixo nós temos mais em azul, o que está acontecendo do lado direito? É a mesma coisa, só que com pressões bem menores. Olha a escala. Pressão pulmonar normal é 20, 25 de sistólica. A ótica de um adulto é 120. Então é 5 vezes a diferença.
4, 5 vezes até. Tá? Mas é a mesma coisa, tá? E o desenho está desenhado do lado esquerdo. Então, muitas vezes eu vou falar aqui mitral, mas é igual, porque bate, nós vamos ver alguns desdobramentos são bem sutis, né? Então, o TUM é o fechamento das atrioventriculares mitral e tricúspide. Veja que no início da sístole, que é o ictus, fechou a válvula, a ótica ainda está fechada. O ventrículo vai começar a subir a pressão rapidamente e ainda não vai abrir a válvula ótica. Essa é a fase de contração isovolumétrica. Tá ok? Contração isovolumétrica. Vamos um pouquinho mais para frente. Vai abrir válvula ótica. Vocês viram ali no desenho que abriu válvula ótica, a linha amarela cruzou com a vermelha, a pressão do ventrículo passou a pressão diastólica da aorta, que era os 80. Abre válvula ótica, nós vamos começar a ejeção. Não existe nenhum som num coração normal durante a abertura da válvula semilunar, aórtica e pulmonar, quando a válvula está normal, certo? Ejeção, ejeção rápida, ejeção lenta. Aí vai acabar o volume, vai fechar a válvula ótica, nós vamos ter a segunda bulha, o tá. Tá certo? TUM, primeira bulha, fechamento das atrioventriculares, tá? Segunda bulha, fechamento das semilunares. Ok? Quando fecha a válvula ótica, na curva de pressão ótica, a gente tem um entalhe, né? Que fecha, depois dá até uma subidinha, porque a horda é elástica, né? A pressão aumenta ainda até a ótica e depois vai baixando até a diastólica final. Essa é uma curva, então, de aorta e de carótida, que é bem semelhante. Por isso que eu falei, vamos palpar a carótida, porque a curva da carótida é bem semelhante à da aorta, tá? Então, a do ventrículo, agora nós vamos ter um período de relaxamento isovolumétrico, onde a pressão, o ventrículo está se relaxando, a pressão dele vai cair, válvula aórtica fechada e a mitral ainda não se abriu. Quando que a mitral vai se abrir? A hora que o ventrículo se esvaziar bastante, porque o átrio esquerdo tem uma pressão média em torno de 6,8. Vocês lembram da fisiologia, tá? A hora que a pressão do ventrículo abaixa, fica menor do que a do átrio esquerdo, aí que abre a válvula mitral e tricúspide, tá? Não existe nenhum som nesse momento de abertura de válvula mitral e tricúspide em válvulas normais, certo? Bom, o ventrículo aqui começa a diástole, então. Então, enchimento rápido, que é a primeira fase da diástole, enchimento lento, segunda fase, e vamos para a última da diástole, que é a contração atrial. Tá? Tudo bem? Ciclo cardíaco está aqui, o que é sístole e diástole, tá? Vamos lá. A gente vai voltar nisso. Esse slide eu coloquei, eu achei ele é bem ilustrativo. Qual que é o foco? A gente já falou de contração atrial, tá? As fases a gente já falou. Tá? Por duas coisas eu pus aqui, ó. A sístole atrial é diferente, não, é em momentos antes da sístole ventricular. Lembra do eletro? Onda P despolariza o átrio, ele se contrai, aí ele vai se relaxar. QRS despolariza o ventrículo, aí ele vai se relaxar. Tá? Então, primeiro o átrio contrai, despolariza e contrai, depois o ventrículo despolariza e contrai. Geralmente, quando a gente fala sístole, é relacionado ao ventrículo. O tempo de sístole ventricular, em relação a um ciclo cardíaco, é praticamente um quarto, um terço, né? Então, o maior tempo do coração ele está em diástole. Isso com uma frequência cardíaca normal. Uma frequência cardíaca acima de 100, 110, 120, praticamente fica 50-50%, meio a meio. Por isso que a história do tum tá, é mais fácil no coração com frequência cardíaca normal, adulto, 70. A partir de 100, 120 já vai ficar o tempo 50-50. Às vezes a gente vai se confundir um pouco o que é sístole e diástole. Tá bom? Aqui é bem pediátrico, né? Mas é bem bacana se vocês que estão fazendo aula gostam. Esse site do Medicomic, ele tem ilustrações cômicas, né, mas assim bem completas, tá, para falar das coisas. Veja os sons cardíacos, tá? Então, as bulhas, o que são? São vibrações produzidas pelo movimento das válvulas, ação das válvulas, tá, na corrente sanguínea, tá, durante o ciclo cardíaco. O primeira bulha que é o tum. É engraçado que na língua inglesa não é tum-tá. O som do coração dos americanos é lub-dub, lub-dub. Eu não entendo, o lub-dub não me parece nada com o som cardíaco, mas eles insistem com isso, tá?
Então, o LUB deles é o nosso TUM, fechamento da mitral tricúspide. O TA, o DUB deles é o nosso fechamento da pulmonar, que é a segunda bulha, tá? E aqui está representado já, por isso que eu deixei aqui, para a gente falar das bulhas acessórias. A terceira bulha é o TUM-TATUM, é uma bulha na fase de enchimento rápido do ventrículo, então é no início da diástole. Aqui ele ainda está felizinho, porque a terceira bulha nem sempre ela é patológica, tá? Em crianças, adultos jovens, a gente tem uma terceira bulha fisiológica, funcional, tá? Agora, a quarta bulha, que é na fase de contração atrial, ou seja, no final da diástole, logo antes da primeira bulha, né? Aqui é um coração doente. Então, se a gente ouvir um tum-dum, tá, tum-dum, tá, esse é um coração doente com uma complacência ruim, um ventrículo duro, tá certo? Quarta bulha é sempre patológica. Aqui já, então, sem os desenhos, né? E aqui tá os estalidos, tá? Esse gráfico é para a gente mostrar onde seriam os estalidos de abertura das válvulas. Aqui está representada, então, a curva de pressão do ventrículo esquerdo, curva de pressão da aorta, tá? E a curva do átrio esquerdo. Primeira bulha, a gente agora já sabe, marca o início da sístole, o TUM, tá? Aqui a hora que abre, então, a válvula aórtica, então, contração isovolumétrica, quando vai começar a ejeção. Então, antes de abrir a ejeção, tem que abrir a válvula aórtica. Se a válvula aórtica for doente, em cardiopatia congênita, uma válvula aórtica bivalvulada, a gente vai ter um estalido protossistólico de abertura. Então, estalido de ejeção ou estalido protossistólico é a abertura de uma válvula aórtica bivalvulada ou com estenose, tá? Aí tem a ejeção, segunda bulha fecha a aórtica, relaxamento isovolumétrico. A hora que vai abrir a mitral, se for uma mitral com estenose, uma pessoa que teve febre reumática e tem estenose mitral, a gente vai ver um estalido logo após a segunda bulha, e aí começa o sopro diastólico, é o estalido de abertura da válvula mitral. Isso, então, os estalidos de abertura, os sons de abertura das válvulas, só em patologias, tá? Isso pode acontecer na pulmonar? Também pode, mas não é a intensidade, como a pressão pulmonar é muito mais baixa, né, 20 mg, muitas vezes a gente não consegue ouvir um estalido de abertura de válvula pulmonar e um estalido principalmente estalido de abertura de estenose tricúspide. Estenose tricúspide é uma doença muito rara, tá? Muito, muito rara. Então é mais comum o estalido de abertura das válvulas esquerdas. De válvula pulmonar, sim, é passível de ouvir. E aqui também está o momento da terceira bulha, tá? Que é no início da diástole, na fase de enchimento rápido. Um ventrículo, uma miocardiopatia dilatada também pode ter terceira bulha, não é só fisiológico não, tá? Porque um ventrículo, ele tem que receber bastante sangue, um volume rápido, e ele não tem diástole, complacência para isso, tá? A quarta bulha é na fase de contração atrial, tá bom? Então, se a gente achar um sopro, ó, então, voltando para, se eu for corrigir uma anamnese aí de um sopro, ó, a gente teria que falar tudo isso do sopro. Ó. Então, quem está fazendo cardiologia, se tiver residente da cardiologia, espero que tenha os da cardiologia pediátrica aqui, depois eu vou ver a lista de presença. Essa é a descrição de um cardiologista de um sopro. Simplesmente falar se ele é sistólico, diastólico ou contínuo, isso é para o cobrado no terceiro ano, tá? A partir daqui é para o cardiologista, tá? A gente tem que colocar localizá-lo no tempo. Ele pode ser protossistólico no começo, mesosistólico no meio da sístole, tele no final ou holo durante toda a sístole. Isso pode ser sístole ou diástole também, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, tá certo? O formato. Os sopros sistólicos, eles podem ser basicamente de dois formatos. Regurgitante, que é o da nossa CIV tradicional, que é o da insuficiência mitral, são sopros holossistólicos, tá? Eles abafam as bulhas até. Ou ejetivo, que o tradicional são das estenoses de válvula aórtica e pulmonar. É o sopro em diamante, tá? Ele tem um crescendo e decrescendo. Os sopros diastólicos, existem dois tipos, dois formatos para sopros diastólicos tradicionais. O ruflar diastólico da estenose mitral. Repetindo, estenose tricúspide é uma doença muito rara e o gradiente de pressão é mais baixo, é muito difícil ouvir. Então é mais comum, então, uma estenose mitral, a gente ouvir o ruflar diastólico.
As comunicações interventriculares muito importantes, assim como no canal arterial muito importante, onde vai muito sangue para o pulmão, doenças de hiperfluxo pulmonar importantes. Consequentemente, volta muito sangue para o átrio esquerdo, né? Retorno venoso pulmonar cai no átrio esquerdo. Consequentemente, passa muito sangue para o mitral. Mesmo que essa mitral for normal, a gente pode ouvir ruflares diastólicos na válvula mitral. Eu estou para ver uma descrição de criança, a gente discute caso que vai para cirurgia toda sexta-feira de CIVs importantes. Eu nunca ouvi uma descrição de um ruflar diastólico na área mitral de uma CIV importante com repercussão. A gente precisa prestar mais atenção, tá? O sopro aspirativo é da insuficiência aórtica, tá? Esse é na área, na borda external esquerda, tá? Média, que seria o foco aórtico acessório, melhor audível que é uma pessoa sentada. Já que eu esqueci de falar, em criança, a gente não costuma falar, nem em cardiopediatria, a gente não costuma falar foco aórtico ou foco mitral tricústico. A gente costuma falar a área do tórax, tá? O foco aórtico seria a nossa borda external direita alta. Foco pulmonar é a nossa borda external esquerda alta. A gente tem a borda external esquerda média, a borda external esquerda baixa. E a foco mitral seria o nosso ápice, tá? Cardiopediatria a gente fala dessa forma. Tá? Que aqui está a área de ausculta e borda external. Irradiação. Tá? A insuficiência mitral se irradia para a axila, a estenose aórtica para o pescoço, assim como a estenose pulmonar, mas mais para o lado direito. O timbre, isso é um sopro suave, mais musical até. Isso é um sopro áspero ou rude. Tá? Isso dá para o Dr. Círio, né? O saudoso Círio, ele fazia os sons com muita propriedade, né? A frequência, então a gente tem quem estuda música, vai ter facilidade em falar se é um som mais agudo, tim, né, bater num copo de cristal uma colher, tim, aqui isso é uma coisa bem aguda, grave, tum, uma baqueta num tambor mais grave, tum, né? Então vai de um agudo para um grave. E a intensidade do sopro a gente quantifica em 6 cruzes. Está aqui, semiologicamente, uma cruz é um sopro muito leve, ouvido apenas com muita atenção, a gente sempre brinca que dificilmente alguém do segundo ano ouviria um sopro de uma cruz, né? Um sopro de 2 cruzes é um sopro leve, mas que ele é facilmente audível, todo mundo, né? Ouve, mas ele é muito leve. O sopro de 3 cruzes é um sopro que ainda não tem frêmito, mas ele é mais intenso, tá? Um sopro intenso, mas sem frêmito. A partir de 4 para frente tem frêmito, tá? Então, o 4 intenso com frêmito. Qual que é a diferença, então, desses sopros com frêmitos? É basicamente como que você consegue ouvi-lo aproximando ou nem encostando o esteto na pele. Se você ouve com o esteto desconectado da pele do paciente, esse é o sopro tradicional de 6 cruzes. O dos 5 cruzes, ele é levemente encostado. Tá bom? Aqui, ó, só para, não é o tema, né? Acho que a ausculta cardíaca seria um tema de uma outra, né, apresentação para a gente falar das válvulas, das diferenças, mas só das características do sopro que precisam ser descritas. A intensidade, aqui tá, só foi até 3, mas a gente vai até 6, tá? A frequência, então, baixa frequência, então é um som mais grave. Alta frequência, veja que a curva da representação gráfica de uma coisa de alta frequência, um som mais grave, de baixa frequência, perdão, e a representação gráfica de um sopro de alta frequência mais agudo. Mais agudo, alta frequência, baixa frequência mais grave. Tá? Aqui, ó, quanto aos formatos, né? Ele pode ser crescendo ou decrescendo, ou os dois, crescendo ou decrescendo. Aqui a estenose aórtica, a estenose pulmonar tem essa característica. Aqui, quanto à localização temporal, então, early systole, então seria o nosso protosistólico, mesosistólico, tele ou late telesistólico, ou holosistólico. Diastólico, protodiastólico, mesodiastólico e o telediastólico. E o contínuo. Tá? Aqui o formato ele já pôs nos mais tradicionais. Tá? O sopro holosistólico é da CIV da insuficiência mitral. Tá? Os meso aqui são os da estenose aórtica e estenose pulmonar. Aqui é o do prolapso mitral. Né? Aqui é o da estenose mitral. Aqui é o da estenose mitral durante a contração lateral. Aqui é o da insuficiência aórtica. Né? Por isso que tem esses formatos. Vamos lá. Eu pus alguns exemplos só para a gente, né, numa aula de semiologia, ter uns sopros.
Sopro mais tradicional em cardiopatia congênita da comunicação interventricular. Ele é descrito como um sopro holossistólico com característica regurgitante. Então, o som é igualzinho do insuficiência mitral, só que o local é diferente. Ele é holossistólico entre B1 e B2. Então, ele é concomitante ao pulso carotídeo e junto com o ictus cordis. Por isso que é importante a gente palpar essas duas coisas. E onde ele é melhor audível, por favor, gente, nunca diz, né? Sopro audível em todos os focos é uma descrição que pode até ser audível, mas a gente tem que descrever onde ele é mais audível. Nesse esquema que é do Myung Park, do livro de cardiologia pediátrica, onde tem pontilhadinhos é porque tem até frêmito, tá? Então pode até ter frêmito porque geralmente ele é muito intenso. Aqui a representação esquemática, né, de uma comunicação interventricular. Aqui tá esse esquema tá acolorido, ele está numa frequência bem mais baixa do que o sopro, a gravação do sopro, tá? Por isso que não bate, o sopro é na sístole, seria nesse momento que a gente teria o sopro, tá? Veja que o fluxo da CIV é uma passagem de sangue na sístole, apenas na sístole, por isso que o sopro é sistólico. A pressão diastólica dos ventrículos, uma é que ele está vazio e outra que é igual, é zero, né? Então é só na sístole que a gente tem a diferença de pressão. E o sangue vai praticamente direto para a pulmonar. Por isso que a comunicação interventricular não tem dilatação do ventrículo direito. Não tem sobrecarga de volume do ventrículo direito, igual tem sobrecarga de volume do átrio e do ventrículo esquerdo. Todo o sangue que foi a mais para o pulmão volta para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo. Ficar um pouco quieto para vocês ouvirem um sopro de CIV. Nesse som, a gente até ouve as bulhas nessa gravação, mas é comum ele abafar as bulhas, tá? Ele encobrir as bulhas, porque ele começa junto, o sangue passa junto com o fechamento da válvula, então a gente esconde, às vezes, a primeira bulha. Tá bom? Um outro sopro tradicional, né, em cardiologia pediátrica, e é um dos poucos sopros contínuos que a gente tem na cardiologia, é o sopro da persistência do ducto arterial ou canal arterial. Aqui é um esquema. Canal arterial é uma estrutura importante da circulação fetal. Na vida fetal, o fluxo era do tronco pulmonar para a aorta descendente, né? Mas após o nascimento, a pressão pulmonar cai, a pressão da aorta fica, né, bem maior do que a da pulmonar, igual a gente já viu. Se ele não fechar, a gente vai ter passagem de sangue continuamente, porque a pressão na aorta de um adulto é 120/80 na diástole, e da pulmonar é 25/10. Então, tanto na sístole quanto na diástole, a gente vai ter fluxo. Por isso que ele é contínuo. Só que ele é intensificado no final da sístole. Por isso que vamos ouvi-lo agora, ele é mais audível aqui, naquela área logo abaixo da subclávia, tá? da clavícula, perdão. E esse é o som. Contínuo, em maquinaria. Ele tem um reforço, que é no final da sístole. Canais muito grandes, a gente vai ouvir, por isso que tem essa representação no livro do Myung Park, na área mitral, no foco mitral ou no ápice cardíaco, um soprinho de ruflar diastólico de uma estenose fisiológica, tá? E uma terceira bulha, tá? Porque tem uma sobrecarga de volume esse ventrículo. Tá bom? Tudo bem o sopro contínuo, então? Bom, não poderia deixar de falar, né, ainda mais como cardiopediatra, do sopro inocente. Vocês vão ouvir falar isso em semiologia. A gente fala quem faz eco, esse é o ganha-pão do ecocardiografista, né? Porque é muito comum o sopro inocente, deixa as mães piradas, né, doidas totalmente. É muito importante o clínico, seja o pediatra, o clínico mesmo, e o cardiologista, orientar a mãe o que é um sopro inocente. Apesar da palavra sopro já assusta, o inocente, não existe cardiopatia estrutural, ele é simplesmente, sopro é um som é uma vibração, né? Então é vibração de estruturas, mas estruturas normais, tá? Em criança é característica de criança, tá? Porque é tórax fino, né? Frequência cardíaca maior, a gente vai estar mais perto das estruturas, conseguir. O sopro tradicional é o sopro de Steele.
é um sopro vibratório, tá? Ele é um soprinho sistólico, tá? Audível em borda external esquerda baixa, indo para a área mitral, nessa área aqui, tá? Zzz, 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 é um sopro baixo, na sístole, tem um vibratório, tá? A gente vai ter características do sopro inocente, mas ele nunca tem frêmito, tá? Os sopros inocentes, veja que são todos sistólicos, só o um venoso, que é um som diferente, que é aqui em cima que a gente vai ouvir um venoso, tá? Certo? Com a criança sentada, e você deitou, você não ouve mais, apertou a jugular, você também não ouve mais, tá? É o único sopro contínuo. Às vezes o pessoal em semiologia também falava que a grávida, a torácica interna, né, a mamária interna, na grávida, ela dilata, aumenta o fluxo mamário, né, na gestante, você pode ouvir um fluxo contínuo da artéria mamária da torácica interna, tá? Mas é uma situação clínica especial, né? Então, os sopros inocentes na criança são todos históricos, exceção do um venoso, todos uma, duas cruzes, tá? Suaves, tá? Eu deixei em inglês aqui, porque eu achei muito interessante, isso é uma, como é que chama quando a gente usa a letra, são os 7 S's do sopro inocente, de mnemônica, né? Uma regra mnemônica. S de sensitivo, então, intensidade muda, tá? Intensidade muda com postura, com posição, com respiração, tá? Fica em pé, ele fica mais alto quando em pé, então é um sopro que muda, tá? Ele tem essa sensitividade. Outro S de short duration, de curto. Nunca holossistólico. Nunca. Tá? Nunca holossistólico. É curto. Single. Ele não está associado a outros sons. Não tem quarta bulha, não tem estalido de abertura de válvulas, tá? Então ele é sozinho. Ele é pequeno, ele é limitado à área pequena, ele não tem irradiação. O sopro inocente nunca irradia. Outro S de soft, de baixa amplitude. Então não daria para a gente fazer em português 7 S, não tem nenhum S, inclusive, né? Tem algumas coisas em inglês que até bate, né? Aqui não tem nenhum. Sweet, eles exageraram aqui, né? Eles puxaram. É um sopro suave, então é doce, né? Não é áspero, não é rude, né? E S de sistólico, tá? Igual a gente já falou. Não serve para nossa língua. Um resuminho, então. Os focos a gente falou, as bulhas a gente falou. Aqui é para reforçar para vocês, gente, por favor, para a gente saber certinho o que é sístole de ácido, primeira bulha, segunda bulha, vejam o ictus cordis, aqui é o ictus, ó, o impulso da ponta, o ictus ele marca, ele é junto com a primeira bulha, ele marca o início da sístole para a gente. O pulso carotídeo já vai ser uma impulsão mais na período de ejeção, tá? Esse histórico também, mas é no período de ejeção. Tá, na diástole a gente não tem nenhuma marca, tá? A gente não dá para saber o que é diástole. A gente só vai saber quando a gente tem ondas As em canhão por algum problema, a gente vai ver, mas é muito difícil, né, ver a onda A, tá? Então, marquem ictus, cordis e carótida. Basicamente, esse slide eu deixei para isso daqui. E para já falar um pouquinho para vocês, o desdobramento fisiológico da segunda bulha, aqui, tum-tá, tum-tá. Se mandar o paciente inspirar, principalmente os jovens, vai ficar na inspiração, vai ficar tum-tra, tum-tra, tá? Por que que tem desdobramento fisiológico? Quando a gente inspira, diminui pressão intratorácica, aumenta o retorno venoso para o lado direito do coração, retorno venoso sistêmico, vai prolongar a sístole do VD, vai atrasar o componente pulmonar da segunda bulha. A segunda bulha tem 2 componentes, né? A aórtica e pulmonar, assim como a primeira tem o mitral e tricúspide, tá certo? É que geralmente eles são juntos, né? Então, ocorre o desdobramento fisiológico na inspiração. Lógico que tem os patológicos também, bloqueio de ramo direito é o tradicional, né? Bom, aproveitando então para a gente, terminando já, gente, aplicar o que a gente aprendeu em semiologia. A gente consegue fazer diagnósticos sindrômicos simplesmente com propedêutica, tá? Isso a gente não pode ser um animal em extinção, né? Por favor, o que é um animal em extinção? Um médico que examina, que põe a mão no paciente, né? Os grandes 3 grupos de apresentação clínica das cardiopatias congênitas, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado de cardiopatias congênitas, né? É um bebê que chega em baixo débito cardíaco, em choque,
tá? Isso aqui geralmente são doenças obstrutivas do lado esquerdo, estenose aórtica grave, coarctação de aorta, hipoplasia de todo o lado esquerdo do coração, hipoplasia do coração esquerdo, tá? Insuficiência cardíaca congestiva é muito comum, as doenças de hiperfluxo, igual a gente mostrou, CIV, canal arterial, tá? Dão insuficiência cardíaca congestiva. As miocardiopatias dilatadas também vão dar, né? Em termos de cardiopatia congênita, as doenças de hiperfluxo, CIV, canal arterial. E as cardiopatias cianogênicas, né? Ia aparecer como cianose. Aqui, caracteristicamente, são as doenças de hipofluxo pulmonar tradicional, a tetralogia de Fallot, né? Então, como é que seria isso em termos de semiologia, para a gente fazer o diagnóstico sem ecocardiograma, tá? Aqui a insuficiência cardíaca, veja que interessante, ó. Esse é bem bacana, lá do Medicomic, tá? Como é que seria? Isso aqui é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Olha que bacana vocês que estão estudando fisiopatologia. Então, o coração... O que é a insuficiência cardíaca? É a inabilidade, né, a incapacidade do coração de prover, né, de fornecer, né, um débito cardíaco suficiente para nutrir, para alimentar as demandas do corpo. Essa é a definição. Veja que é piada, mas tem definições de livro, né? Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de insuficiência cardíaca que a gente usa, ok? Então, quando a gente tem um coração fraco, seja uma miocardiopatia dilatada, hipertrófico, ou mesmo uma cardiopatia congênita, que vai ter uma insuficiência cardíaca de alto débito, né? A gente vai ter, quando ele falha como bomba, uma congestão venosa, tanto na parte pulmonar, então o pulmão que vai ficar com congestão venosa, com edema pulmonar, na congestão sistêmica, tá? Então, fígado, edema de membros, ok? A gente vai ter os mecanismos compensatórios. O cérebro, né, que vai ter percebendo o baixo débito sistêmico, ele vai aumentar a secreção, então, de peptídeos, né? O sistema nervoso, ele entra no sistema nervoso autonômico, vai ter descarga simpática, vai ter taquicardia, vai ter vasoconstrição por descarga adrenérgica simpática, vai ter hormônio antidiurético, porque, não está chegando, será que não está chegando, não tem volume para chegar lá no rim, por exemplo, né? O rim é um órgão que ele vai ter o sistema renina-angiotensina, é aqui, né, o rim que freia essa sensibilidade. Não está chegando sangue aqui, vamos então estimular o sistema renina-angiotensina para reter sódio, né, aumentar sódio para reter água. Isso só vai piorar, só vai vasoconstrição das catecolaminas. Mas aumento de volume só vai aumentar, pôr uma rolha na saída do coração, isso vai tampar o débito cardíaco. Então a gente tem aumento da pré-carga e aumento da pós-carga e diminuição da contratilidade. São os três pilares que toda visita em UTI, né, a gente vê o paciente está hipotenso, chocou, o que aconteceu? Pré-carga baixa, falta de contratilidade ou pós-carga alta. Tudo isso são casos de hipotensão, de baixo débito, de choque. Tá? Quanta informação num desenho, né? Bom, então vamos lá. Se a criança tiver taquicárdica, com dispneia, tem retrações intercostais, está com batimento de asa de nariz até, esse desenho vai mostrar isso para a gente. Tem sinais de edema pulmonar no exame pulmonar, de derrame pleural, tá? Na ausculta pulmonar. Fígado, hepatomegalia na palpação, palpação de ascite, tá oligúrico na história clínica ou no balanço, irritada, alterações neurológicas, irritabilidade, até chegando à diminuição de nível de consciência, sintomas de baixo débito cerebral. Dificuldade e uma criança mais crônica, aquela criança que tem dificuldade de alimentação, cansa para mamar, não consegue ganhar peso. Nós estamos em frente a um quadro de uma insuficiência cardíaca, um quadro sindrômico de insuficiência cardíaca. Olha que bacana no Open Pediatrics em desenho isso, uma criança dispneica, tá, usando retração intercostal, batimento de asa de nariz, suando, sudorese, o edema pulmonar puser no raio-x, não. Rebaixamento do nível, piorou, né? Rebaixamento do nível de consciência, tá? Até torpor, né? Tá certo? Uma criança continua, dificuldade de amamentação, ela cansa para mamar e desnutrida. Taquicárdica, tá? Aumento da frequência cardíaca, criança irritada, né? E baixo débito urinário. Hepatomegalia, tá? E derrame pleural e ascite. Veja que num desenho bonitinho, né? A pediatra adora, né? Desenhos bonitinhos, toda a nossa descrição semiológica de uma criança com insuficiência cardíaca congestiva sem ecocardiografia, um diagnóstico sindrômico. O raio-x ali foi só para ilustrar, a gente vai auscultar esse pulmão, vai ter a ausculta do derrame pleural, né? Abolição do memoril, vai ter estertores, né? Vamos lá.
Esse é uma criança, esse é um vídeo, né, fornecido pelo nosso Sírio, tá? Uma criança do consultório dele, ó. Veja aqui, ela é uma criança desnutrida, tem um peso maior, tá? Mais baixo. Veja a retração costal. Tá? É um vídeo de celular, não dá para a gente ver a retração dos espaços intercostais também que ela tem. Ela não chega a ter batimento de asa de nariz, mas veja que ela tem um desconforto respiratório, né? Ela está dispneica, tá certo? Criança com insuficiência cardíaca, né? Não tem cianose, ó, vermelhinho os lábios. Olha que interessante esse vídeo. Esse vídeo é da escola chilena da PUC do Chile, tá? É da parte de semiologia que está na internet. É bem antigo, tá? Eu nem sei se ainda tá online isso daqui. Veja interessante a palpação de fígado. Então ele vai percutir o fígado e palpar. Veja, aqui dá até para ver, ó, onde está o fígado. Aqui é o rebordo costal. Percutindo, palpando e dolorido, né? Vocês viram que a criança até levantou as perninhas. Então o fígado chega aqui, ó, quase no cicatriz umbilical e o rebordo costal está aqui, uma hepatomegalia importante, sinal de insuficiência cardíaca congestiva, né? Vamos lá, agora uma outra criança, uma criança que chega aí na emergência, vocês estão de plantão, né? Lá em Mirassol, na UBS, lá, a criança chega pálida. A bebê nasceu, foi bem para casa, 3 dias de vida, a mãe traz, a criança está pálida. Livedo, o que é livedo? Aquela coloração meio amoteada, meio marmórea da pele. Isso é um sinal de baixo débito grave, tá? De acidose metabólica, inclusive, tá? Livedo é essa coloração de pele meio marmórea, né? Extremidades frias, tá? São sinais, então, de baixo débito de choque. Você põe a mão no pé da criança, no pezinho, está gelado. Você põe no joelho, está mais quente. Existe uma diferença de pressão, mais periférica, gelado, joelho. À medida que o choque vai aumentando, isso vai ficando tudo gelado. Mas no início, uma desproporção. É bem gelado nas extremidades, mão também pode ser bem gelado, e mais quentinho, mais proximal. Tá? Aquele nosso enchimento capilar lento, então maior do que 3 segundos, vale para criança também, tá? Taquicárdica vai ser igual, irritabilidade vai ser igual, diminuição de limite de consciência também, oligúria até anúria também. Agora, o baixo débito vai dar mais acidose metabólica. Aqui vai ter colegasometria, né, que já é um exame laboratorial, com aumento de lactato, né? Não vai, o organismo vai usar a parte mão para o metabolismo anaeróbio para produzir energia, né? E vamos ver no desenho, ó, como eles também conseguiram pôr uma criança em baixo débito. Olha que ela está assustada, né? Taquicárdica ali o monitor, até rebaixamento de consciência. Veja a cianose, ó, de mãozinhas com diminuição da temperatura, mais letárgica, diminuição do débito urinário, e eles foram até o enchimento capilar. Veja que a mãozinha eles puseram mais cianótica, até ela está mais fria as extremidades. Tá certo? Vamos de novo, que isso aqui foi mais rápido. Tá lá, ó, criança taquicárdica, pálida, com livedo, irritada, mãozinhas frias e até cianóticas, rebaixa nível de consciência, cai débito urinário, corre, que isso é gravíssimo, tá? O choque num nenê que chega assim na emergência, o que vocês vão pensar primeiro? Um choque séptico, uma infecção perinatal, tá? Que é o mais comum, é choque séptico de longe, tá? Agora, essa criança não tem nada de infeccioso, o hemograma dela não é infeccioso, cardiopatia congênita grave, onde o fluxo sistêmico depende do canal arterial, ela descompensou no segundo dia de vida porque o canal arterial fechou. Tá? Isso é grave, expansão volêmica e prostaglandina, né? Aqui, ó, aqui é uma criança daquele mesma escola chilena em choque, tá? Veja, né, o nível de consciência meio rebaixado, ela tá taquicárdica, taquipneica, respirando de boquinha aberta, mãozinhas cianóticas. Se a gente pode ver se a temperatura ia estar fria, tá? Essa é uma criança em choque, são quadros graves, gelado, livedo, cianose periférica, enchimento capilar lento, tá? Extremidades geladas. E a cianose? Por definição semiológica, cianose é a coloração azulada de pele em mucosas, tá? Detectada, a gente só vê uma pessoa cianótica quando ela tem mais de 5 gramas, 5 ou mais, né, maior ou igual, de hemoglobina reduzida nos capilares. Tá? A gente tem hemoglobina com oxigênio, né? E tem a hemoglobina sem oxigênio, que é a reduzida. Então, a gente tem que ter mais de 5 gramas da reduzida. Aqui vai ter um conceito importante, que se tiver anêmico, a gente não vai ver
mesmo com saturações baixas, a gente não vai ter 5 gramas de hemoglobina reduzida, não vai ter cianose. Sinais de cianose. Se for uma cianose mais aguda, né, hoje está, né, o COVID, que é a nossa preocupação, aí vai ter um aumento de frequência respiratória, um aumento do esforço respiratório, irritabilidade ou letargia, neurológico, aí também vai ser acidótico pelo mesmo motivo. A cianose crônica, ela vai ter, a pessoa vai ter um aumento de hematócrito, né, uma resposta da medula para tentar produzir, carregar mais oxigênio, né, fazer mais glóbulo vermelho para carregar oxigênio. E só que isso não é legal, isso aumenta o risco de trombose, tá? Então, os cianóticos crônicos, eles podem fazer acidente vascular cerebral por trombose ou por abscesso. Bacteamento digital é o aumento, né, da polpa digital por uma cianose crônica. Isso a gente não vê em lactentes, tá? Isso é depois dos 2 anos de idade. E hoje a gente vê muito pouco, por isso que eu nem tenho foto aqui recente, porque as cardiopatias congênitas que dão isso são corrigidas antes de acontecer isso. Vocês vão ver isso possivelmente nos pulmonares crônicos lá nos adultos. Vamos ver o videozinho da escola aqui, ó. Cianótico, oral, perioral só, pode ser. O batimento até de asa de nariz, ataque apneico, tá? Irritado, ataque apneico e de redução do nível de rebaixamento do nível de consciência. Foi ilustrado aqui. Eu falei por engano até, mas é bom lembrar. É comum as mães falarem que o bebê fica roxo e vamos para o cardiologista, uma cardiopatias. O bebê já tem 1 aninho de idade. Cianose perioral é uma cianose periférica, a gente vai ver. Diferencial. Cianose periférica por frio, tá? Se você der banho num recém-nascido, ele vai ficar todo roxo. Temperatura faz vasoconstrição, fica roxo. Cianose periférica. Não está lá na aorta a saturação que chega nas artérias, nas artérias capilares, é normal. Só que o tecido faz vasoconstrição, extrai mais, fica mais roxo, tá? Então tem uma diferença, acho que vai estar no próximo slide. Ainda não, vai estar no outro. Esse é um bebê chorando muito, irritado, tá? Cianótico, tá? Veja que a cianose central, ela é de mucosas. Você tem que olhar dentro da língua e da mucosa oral para ter certeza que não é só perioral, que não é só de frio, de vasoconstrição periférica de pele. Cianose central, você tem que olhar língua e mucosa, tá? A cianose, então, depende da saturação de oxigênio, lógico, nós vamos ver uma curva disso, do nível sérico de hemoglobina que a pessoa tem, do pH, da temperatura, tá? Por causa, lembra da curva de dissociação da hemoglobina, aquela curva sigmoide que o pH leva para a direita ou para a esquerda, a temperatura para a direita ou para a esquerda, e a gente ainda tem essa enzima, a 2,3-DPG, que também altera essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, a cianose depende de várias coisas. Esse gráfico é muito, muito, muito interessante, é do eMedicine, tá? O eMedicine tem conteúdos teóricos muito bons e tem esse gráfico na parte de cianose. Vamos interpretar o que vocês vão entender por que depende da saturação e do nível de hemoglobina. Aqui embaixo nós temos a saturação arterial de oxigênio, tá? É o que, se a gente pôr o oxímetro de pulso, saturação normal acima de 95, tá? Aqui embaixo é a PaO2, que é da gasometria, tá? Aqui teria que ter uma gasometria. Na vertical, a gente tem a hemoglobina reduzida na artéria, hemoglobina reduzida no capilar, que é o que nos importa para ver cianose, e na veia, tá? Então, o que importa é 5 no capilar. Então, por isso que tem essa linha vermelha, tá? A gente vai ter cianose central em quem tiver nessa parte aqui, tá? Nos outros a gente não vai ver, perdão, o que vai estar para baixo. Tem que ter mais de 5, então o que vai estar aqui para cima, perdão. Então vamos parte a parte. A primeira linha aqui, ó, é uma pessoa com anemia, tem 9 de hemoglobina. Com 9 de hemoglobina, a gente só vai vê-la cianótica a hora que a saturação dela baixar, ó, vamos ver onde tem a intersecção aqui, ó, abaixar de 65. Entenderam? Então, a pessoa que tem 9 de hemoglobina, se ela estiver saturando 75%, a gente não vai vê-la cianótica. Por quê? Ela não tem 5 gramas de hemoglobina reduzida nos capilares, tá? Uma pessoa com 12 de hemoglobina, a gente vai vê-la cianótica, ó, quando abaixa de 75. Uma pessoa com 15, quando abaixa de 80. E uma pessoa com 18, aqui sim, quando abaixa de 85. O que isso significa para a gente, gente? Cianoses
Aquela história do Covid, né? Quando a pessoa chega com Covid com 90, é um sinal de gravidade, né? E ele não está cianótico, mesmo se ele tiver 18 de hemoglobina, porque ele não tem ainda 5 gramas de hemoglobina reduzida. Então, a cianose, a gente vai depender, então, da saturação de oxigênio e da quantidade de hemoglobina que a pessoa tem do hematócrito, da hemoglobina. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Então, cianoses leves, discretas, não são reconhecíveis clinicamente. É por isso que o bebê faz o teste do pezinho. Porque cardiopatias graves, a criança está saturando 80%, tá? Ela vai para casa se não fizer o teste do pezinho, porque ninguém consegue ver cianose, tá? Dificilmente a gente não vai ter um bebê com 18 de hemoglobina, né? Então ele não vai estar cianótico com 80, 85 de saturação, com uma cardiopatia congênita. Então precisa fazer o teste do pezinho, que é a oximetria de pulso, membro superior direito, membro inferior. Tem que ser acima de 95, que é o normal, e não pode ter uma diferença acima de 3% entre o braço e a perna. Tá acabando, acho que é o último. Diferença então entre cianose periférica e central. Cianose periférica também chamada de acrocianose. É uma cianose mais a saturação arterial de O2, se a gente põe um oxímetro de pulso ou colher uma gasometria arterial, tá mais de 90%. Tá? Isso é porque os órgãos estão extraindo mais oxigênio dos tecidos, então vai ficar mais roxo a periferia, a pele. Isso acontece nos esquadros de choque, tá? Choque hipovolêmico, por exemplo, o cara levou uma facada, chegou lá no ou desidratados graves, né? Insuficiência cardíaca importante, ou vasoconstrição mesmo pelo frio. Agora, a cianose central, que é a saturação arterial de oxigênio está baixa, essa a gente vai avaliar mucosa e língua, ok? Não é só cardíaco, tá? Causas de ventilação alveolar inadequada. Então, causas neurológicas, apneia, depressão do sistema nervoso central, musculares, ó, né? As doenças de Duchenne, né? Musculatura fraca para respirar, obesos, né? Obstrução de vias aéreas importantes, pneumonia, tá? Membrana hialina do recém-nascido, os edemas pulmonares. Aqui vai estar a cardíaca, que é desvio de sangue do lado direito para o esquerdo, que é a cardiopatia congênita mais comum, que é o falou. Vai ter fístulas arteriovenosas, a hipertensão pulmonar também, da cianose, doenças da hemoglobina, a meta-hemoglobina, tanto congênita como exógena, intoxicação, né, pelos cianetos, vai da cianose por aumento da meta-hemoglobina. Como que a gente sabe se a cianose, então, já que respiratória é tão comum, isso lá no postinho, lá em Mirassol, como é que você pode saber se é uma cardiopatia congênita? Simplesmente ofertando oxigênio, vendo o padrão respiratório, tá? Examinando. Você examina. Quando é cardíaco, a criança está apenas com aumento da frequência respiratória. Ela não tem estridor, não faz apneia, não, né, não tem ruído, não tem ausculta de asma, não tem ausculta pulmonar. É só aumento da frequência. Esse é um sinal. Você dá oxigênio. Se for cianótico, você dá oxigênio. Não tenha medo de dar oxigênio. Não faz mal para ninguém, mesmo que for dependente de canal arterial a cardiopatia. Tá? Quando é pulmonar, geralmente responde. Tá? Você está com oxímetro de pulso, chegou lá com 70, você põe oxigênio nasal, máscara, entuba se precisar, vai para 90. Quando é cardiopatia congênita, praticamente não muda. Tá? A transposição das grandes artérias, que chega saturando 50%, você entuba, ventila, vai para 55%. Não adianta. Tá? Se você colher uma gasometria, você vai ter o CO2, né? Diluído o CO2 na artéria. Quando é uma doença pulmonar, geralmente ele está elevado, porque ele não está trocando. Nas cardiopatías congênitas, o CO2 é normal. A gente não tem problema de difusão lá nos alvéolos, tá? Ou pode estar até diminuído porque vai estar com taquipneia, hiperventilando. A ausculta cardíaca. Aqui é para confundir a gente, tá? Então toma cuidado com a ausculta cardíaca. Nunca pensem que esperar sopro para pensar em cardiopatia congênita, tá? O exemplo que a gente dá é a transposição das grandes artérias, onde 60% das transposições das grandes artérias não tem sopro. Não tem CIV, canal arterial já fechou, você não vai ter sopro, tá? Então, aqui por isso que tá, pode ter sopro. Então, lógico, se ter sopro, você vai pensar
Aí a história do fator preditivo, positivo, negativo, sensibilidade e especificidade, né? Se tiver sopro, você vai pensar em cardiopatia. Agora, não tendo sopro, você não afaste, tá? Eletrocardiograma, não precisa se preocupar em eletrocardiograma, tem gente que não gosta, é difícil interpretar. O eletro pode até ser normal em vigência de uma cardiopatia. Na transposição, ele é normal, inclusive. Se você tiver acesso a um raio-x de tórax, ótimo, porque o raio-x de tórax vai fazer muitos diagnósticos das doenças pulmonares. Pneumotórax, pneumonia, derrame pleural, tá? E ele vai dar dicas da cardiopatia, se é de hipofluxo, hiperfluxo, área cardíaca aumentada, mas na TGA, na transposição, ele também pode ser normal, então não afasta. Lógico, chegando no eco, né, o eco precisa fazer o diagnóstico. Então você está lá no postinho, o que você faz? Examina, ausculta o pulmão, ausculta o coração e dá oxigênio. Tá? Não respondeu ao oxigênio, ausculta pulmonar, limpa, você conseguiu fazer um raio de tórax, cardiopatia congênita, liga a prostaglandina e encaminha. Tá certo? Era isso, gente. Deixa eu